Ok, bom dia. Bom dia. Na aula passada, a gente viu como usar determinadas distribuições, são distribuições já conhecidas, em benefício da gente para queimar etapas e poder modelar certos fenômenos conhecidos. E a gente viu para que serve cada uma delas. Né? Então a gente viu lá a distribuição de Bernoulli, transdução binomial, Poisson e a uniforme. Dentre elas, basicamente, a Bernoulli é didática, não tem grandes aplicações específicas, mas a binomial que descende dela tem muitas aplicações na computação, assim como a Poisson e principalmente a uniforme, que a gente viu quantas aplicações ela tem dentro da computação. Hoje a gente vai ver uma outra que tem muita aplicação. Tá? As duas competem entre si para ver quem mais tem aplicação dentro da computação, que é a distribuição normal e a distribuição uniforme. A distribuição normal, como o próprio nome já diz, né, ela é o que modela a normalidade. Ou seja, se não houver intervenção humana, ou se não houver intervenção de nenhum tipo, grande parte dos fenômenos naturais seguem essa distribuição. Tanto na biologia, quanto na física, quanto na matemática, quanto na estatística, quanto na computação, como em todas as áreas. Tá? Então, por exemplo, eu pego a idade média de vocês. Eu pego a altura. Ou seja, tudo aquilo que é natural segue a distribuição normal. Tá? 99% dos filhos seguem. Tá, e aquilo que não segue a distribuição normal, mas deveria seguir. Aí claramente mostra a intervenção de alguma coisa. Ok? Então, boa parte desses fenômenos a gente modela pela distribuição normal. Bom, ela tem uma grande vantagem que, pelo fato de ela ser a distribuição mais conhecida, né, ela também é a distribuição mais estudada. Portanto, tem muito resultado dela. Uma área inteira da estatística depende dessa distribuição. Tá? E, basicamente, tudo que foi feito nos últimos 200 anos de estatística, 70% está relacionado a ela. Tá? Os outros 30% relacionados às outras distribuições. E eu acho que até vocês não me otimistas que 30%. Okay? Bom, então a questão é, ela tem esse formato. Esse formato aqui, o formato meio de sino, chapéu de Napoleão, cada um quiser, tá? Mas ela tem uma propriedade interessante que é a seguinte: a média dela está justamente no ápice da distribuição, ou seja, o ponto de máximo dessa função é a média. Tá? E o desvio padrão mede a distância entre a média e o ponto de inflexão dessa curva, porque se vocês olharem, essa curva aqui é uma curva que desce, enquanto que essa aqui é uma curva com outra concavidade, ou seja, uma é negativa e a outra é positiva. Tá? No ponto onde as duas se encontram, está justamente a distância entre a média e a curva, que é o desvio padrão. Os parâmetros que vocês vão usar para essa distribuição são justamente os dois. Média e desvio padrão. Tá? Ok. Então ela tem algumas propriedades interessantes, depois eu vou voltar nisso, mas média, moda, mediana, todas as medidas de tendência central estão exatamente no mesmo lugar. Porque é uma distribuição dita simétrica. Se eu colocar um espelho do lado de cá, eu vejo do outro lado. E se eu colocar um espelho do lado de cá, eu também vejo do outro lado. Isso é uma propriedade que é muito explorada nas tabelas. Tá? A gente vai usar uma tabela para fazer os cálculos dela. Eu vou dar uma tabela para vocês. Tá? Considero ela mais didática. Mas se vocês entrarem na internet, vocês vão achar centenas de tabelas. Centenas mesmo. Tá? Muitas delas são tabelinhas pequenininhas. Você fala, mas eu prefiro essa aqui que é pequenininha. Cuidado. Ela explora essa propriedade da simetria. Então, toda vez que você for usar a tabelinha pequenininha, você tem que lembrar que tem metade da tabela que não está lá. Ok? Eu só está mostrando para você metade da tabela. Depois eu vou mostrar na tabela o que isso significa. Tá? Beleza. Então, a função densidade dela é essa monstrinha aí. Tá? Ok. Essa monstrinha aí diz para mim o seguinte, olha. Essa função densidade é 1 sobre raiz de 2 π sigma, né? Raiz disso, exponencial de x, que é o valor que eu quero saber a minha função, menos a média dividido por 2 sigma quadrado. Sigma é o desvio, mi é a média. Os únicos parâmetros que você precisa para essa história. Isso identifica perfeitamente a distribuição. Ok, mas como isso é uma distribuição contínua, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que integrar. E aí começam as más notícias. Esse negócio não tem integral definido. Não dá para calcular. Tá? Então o que acontece?
como não tem como calcular, a gente tem que arrumar um artifício para ter alguma coisa que permita a gente fazer um cálculo dela. Ok? Hoje, com computação e métodos numéricos, eu posso fazer isso aí rapidinho no computador. Mas antigamente não tinha. Então, quando descobriram essa coisa aí no século XVIII, não tinha computador, mal tinha ábaco. Então, fazer as contas com números reais no ábaco não era muito simples. Né? Não que não desse para fazer, fazia. Mas não era tão trivial. Então, o que o pessoal fazia? Eles faziam isso aqui a partir de métodos de integração numéricos. Os mesmos que se estudam lá em cálculo numérico. Tá? Na época de Newton não existia computador. Como é que ele inventou um método de integração? Tá? Muito bem. Então, vamos lá. O que a gente faz? A gente usa um artifício. Por quê? Porque tem várias propriedades delas conhecidas. Né? E uma delas interessante é justamente o seguinte: olha, se eu pegar esta equaçãozinha aqui, ó, eu posso fazer a conta para uma distribuição que eu vou chamar de distribuição normal padrão, cuja média vai ser 0 e a variância vai ser 1, e a partir dela eu posso tirar qualquer distribuição normal. Ou seja, isso aqui me dá a possibilidade de calcular qualquer distribuição normal a partir de uma única distribuição normal conhecida que é essa daqui. Bom, então isso facilita a minha vida. Porque se eu criar uma tabela com essa cidadã aí, eu posso fazer a conta. Por isso foi criado também. Tá? Então, uma vez criada a tabela, todo mundo podia fazer os cálculos a partir dela, não precisava mais, né, fazer na mão para cada uma das distribuições. Ok. Aí, o que acontece com aquela função densidade que a gente viu aqui? Ó? Quando eu vou dizer que a média é 0 e a variância é 1, então ela se torna mais simples. Inclusive para eu fazer a conta na mão. Então, e se eu quiser replicar uma tabela dessa na mão? À vontade. Faz isso aqui, usa um método de integração qualquer e cria a sua própria tabela. Tá? Isso, pessoal, é o que a turma faz quando precisa disso para qualquer coisa. Seja na física, matemática, computação. Eles implementam esse negócio aí e fazem uso do método de integração. Fazendo o quê? Fazendo com que eu possa ter uma boa precisão dela a partir do número de casas decimais que eu preciso. Então, se eu preciso de 4, ok, vocês vão ver uma tabela que tem 4 casas decimais. Só tem essa tabela de 4 casas? Não, tem 5, tem 6, tem 7. E se você quiser fazer isso computacionalmente, eu posso ter, por exemplo, 10 casas decimais. Tá? Como? Ajustando os parâmetros da minha integração numérica. Okay? Então, desse jeito aqui, resolve a minha vida. Com essa única distribuição normal, eu sou capaz de, usando essa equação, calcular para qualquer distribuição normal. Então, isso não é mais problema. Ok? Usando uma tabelinha, eu vou resolver o problema como? Lembrando dessa função aqui, que é a função de transferência, que sai dessa de cidadã e vai para qualquer outra, ou vem de qualquer outra para essa daqui. Tá? Dúvida até isso? Tranquilo? Então, só lembrando, essa função aí que está na equação 4, pessoal, vocês vão usar ela direto. Tá? Por quê? Porque ela é a função que transfere qualquer distribuição normal para essa daqui que vai estar tabelada. E essa que vai estar tabelada eu posso usar do jeito que eu quiser. Tá joia? Então tá aí a tabela. Tirem foto dela, vocês vão saber. Só tem modalidade PDF. Na verdade eu tenho ela em JPEG. Mas eu prefiro que vocês sigam. Vocês vão precisar dela hoje. Os cálculos que a gente vai fazer hoje na aula, vocês têm que aprender hoje a usar essa coisa. E não é só essa, tem mais outra. Essa aqui é uma parte da tabela, tá, pessoal? Puta, não. Ó. Pronto, essa é a outra metade dela. Para qualquer livro de estatística tem. Tá? Não necessariamente essa. Eu falei, tem mais de 200 tabelas que eu consegui encontrar aí na internet para você caçar qualquer uma. A questão é que essa daqui tem uma vantagem que muitas que estão por aí têm. Então eu vou explicar qual é a vantagem dessa. Vocês perceberam que tem duas partes da tabela, né? A primeira parte que eu mostrei e a segunda. Tá? Agora vejam aí. É o seguinte. Essa parte aqui, pessoal, é a parte positiva da tabela. Percebam que ela começa em 0 e termina em 3.
Tá? Estão vendo aí? Joia. Nessa outra aqui, ela começa em menos 3 e vai até 0. Tá, eu preciso das duas? Na verdade, não preciso. Se eu quiser, eu uso só uma delas, a positiva ou a negativa. Lembro que ela é simétrica, tá? E vejo que os valores que estão aqui são complementares dos valores que estão aqui. Então eu posso usar uma tabela ou uma outra. É esse o princípio que vocês vão encontrar na maioria das tabelas que sejam lançadas na internet. Não vai ser uma monstra desse tamanho, vai ser uma tabelinha pequenininha, que só tem a parte positiva. Tá? Mas ela vai dizer para vocês o seguinte: lembra que tem metade do outro lado. E se você esquecer a metade do outro lado, já era. Essa aqui você não precisa esquentar a cabeça disso. Tá? Porque essa daqui está dando para você a distribuição acumulada da distribuição normal, podendo calcular qualquer conta entre menos 3,09 e mais 3,09. Ok? Tem tabelas que vocês podem encontrar com 5, 6 casas decimais que podem ir mais longe do que isso. Essa daqui, vocês estão percebendo que quando chega aqui, ó, 9998, 9999, 9999, daqui para frente só pode arredondar. Ou seja, com 4 casas decimais eu não consigo ir além disso. Se eu colocar uma quinta casa decimal, vocês vão perceber que aqui é 9997. E aí, quando você chegar na 309, isso vai ser 0,99999. Tá? E aí vai. Se eu colocar com 6 casas decimais, mais eu vou ver essa tabela expandir. Então tem tabelas que vai de menos 5 a 5. Só que tem 6, 7 casas. Tá? Pra gente aqui, como é coisa mais na sala de aula, a gente não precisa de tanta precisão. 4 casas decimais também razoável, certo? Vocês viram aí na prova que eu coloquei para vocês, usem 4 casas. Por que 4 casas decimais? Porque 4 casas decimais está mais do que o suficiente para tudo isso que sai. Só que quando eu vou fazer uma aplicação profissional, às vezes 4 casas decimais não é o suficiente. Ok? Então lembra desse detalhe. Aí por isso que eu falei, eventualmente vocês precisam programar esse negócio aí para ter a precisão que vocês querem. Cada problema tem a sua precisão. Tá? Então vamos lá. Para entender melhor a tabela. Vamos começar pela parte negativa. Então perceba aqui que em menos 3,09, está vendo aqui, ó, essa linha aqui, 3,09. Essa aqui é a segunda casa decimal dessa tabela. Então aqui tem o decimal, o numeral, decimal, o centesimal está lá. Tá? Então para você enxergar, por exemplo, a tabela de x menor do que 3,0, o que eu vou olhar? Menos 3,0, 0. É esse cara aqui. Isso é a função acumulada para calcular a probabilidade de x menor do que 3,0. Ok? Beleza? Todo mundo entendeu? X menor que menos 3,0, não? Porque é acumulada. Do menos infinito até esse cara. Tudo bem? Tá. Para qualquer outro valor, fala o valor aí qualquer. Negativo, de preferência. 2,5. Vamos lá. O 2,5 está fácil, né? Menos 2,50 daqui. Fala por 2 casas decimais. O 1,34. Vamos lá aqui, ó. Menos 1,3. O 4 está aqui nessa coluna, ó. Tá vendo aqui? Aí você vem. Segui certo? Entendi. Olha aí. Aí tá Abaixo dessa. 1,34 aqui, ó. 0,0901. Esse cara aí. Vamos conferindo aí, porque. Lá porque considera o 3, né? Você reflexo na frente aqui. É isso mesmo? É. Ok? Eu estava achando que quanto mais, porque era mais próximo do 1,2, menos 1,2, aí seria considerado ele, mas... Não, ele falou menos 1,34. É o cálculo. Agora, e se eu tiver uma outra casa decimal? Menos 1,34678. Pronto, eu tenho 5 casas decimais. E aí? Vou pelo arredondamento. Ok? Então, nesse caso aí, 34,6 vai para 35. Então, menos 1,35 é esse cara aqui. Não, desculpa. Esse cara. Tá? Tudo bem?
Então os critérios de arredondamento precisam ser usados. Tá? Tranquilo, pessoal? Se eu quero voltar para positivo, só uma coisa. Positivo? Diga. Tem uma tabela aqui, eu não consigo salvar. Tem uma tabela que só a primeira linha está diferente da negativa, o resto está tudo igual. Volta lá na negativa. Primeira linha está diferente. Por exemplo, se eu pegar menos 3,01, aqui está 0, 0,3 e aí está 0,010. Não faço ideia. Eu sei que essa bicha saiu do livro. Eu confio nesse aí, dessas de internet eu não confio. Não. Tem uma procedência, ele diz onde ele deu? Federação Federal de Gerais, Disciplina de Estatística. Eu sei que essa daqui saiu do livro. Essa aí a gente tem que descobrir de onde não saiu. Tá? Então a questão toda é a seguinte, pessoal. Essa tabela aqui, a gente vai usar nesse esquema. Mas só assim que a gente vai usar? Não, eu vou mostrar para vocês, tem vários usos. Tanto de fora para dentro, quanto de dentro para fora. Tá? Então eu tenho condições de usar essa tabela de várias maneiras diferentes. Beleza? Quem quiser seguir outra tabela, só lembre que as tabelas menores normalmente usam a propriedade da simetria, significa que você tem que lembrar que existe o outro lado. Tá? E os cálculos vão ficar mais complicados. Nessa daqui você vai usar direto. Sem problema nenhum. Tá? Vai? Eu acho que foi no Gustavo Moretti, das versões bem antigas. Na verdade, não fui eu que tirei essa tabela. Essa tabela aqui está no nosso departamento. Eu trabalho aqui há 28 anos. Essa tabela está no meu departamento provavelmente há uns 35. É a tabela unificada do departamento inteiro. Desde muito antes de eu vir trabalhar aqui. Vamos lá. Então a questão é a seguinte. Como é que eu posso usar essa tabela? Vamos lá. Vamos entender como essa brincadeira funciona. Primeiro vamos olhar a distribuição padrão. Tá? Ou seja, aplicando aquele Z que a gente viu antes, como é que eu faço a conta só dentro da tabela? Ou seja, eu não estou pegando outra distribuição que não seja a normal 0,1, a padrão. Beleza? Vou usar só a tabela. Depois que a gente aprender a tabela, então vamos ver o que acontece quando eu vou usar outros tipos de distribuição normal. Então, no primeiro caso aqui, ó, probabilidade de Z menor do que menos do que 1,84. Essa é direta, vejam aí. Ele está na parte positiva, tá? 1,84. 9,676. Beleza? Tranquilo? Todo mundo achou? Vai? Beleza? Tá. Então essa aí significa o seguinte: eu estou usando a tabela do jeitinho que ela foi feita. Calculando a integral de menos infinito até aquele ponto, que é o ponto 1,84. Ok, então vamos lá. E se eu quiser agora olhar isso do ponto de vista do negativo? Com a tabela do negativo. Aí vamos lá negativo. E aí, como é que faz? Quanto que dá esse negócio aí? E aí, mano? Menos 2,31. E aí? 0,64. 0,64? Vamos lá. Vamos voltar. Negativo. 2,31. Tá? Beleza? Todo mundo encontrou? 104. 2,31. Ok? Se usarem a outra, vocês vão ter que lembrar que tem metade da tabela para outra. E uma forma de uso dela não é exatamente do jeito que eu estou mostrando aqui. Então vamos lá. Agora nesse caso da C aqui, eu quero dizer a probabilidade de Z maior do que 0,5. Tá. Então como é que eu faço quando eu calculo a probabilidade de Z maior do que alguma coisa? Eu tenho que lembrar que isso é o complementar daquilo que está na tabela. A tabela da integral de menos infinito até x, que eu quero é de x para frente. Então, o que falta aqui? Eu sei que o todo vale 1. 1
menos essa cidadã dá o valor que eu quero. Concorda? Beleza? Então vamos lá, o que a gente tem que fazer? Vamos lá para a tabela e vamos olhar. 0,74 está aqui. 0,74. 7703. Ok? Beleza? Beleza. Tá, só que não é esse o valor que eu quero. Eu quero 1 menos esse cidadão, porque eu quero a probabilidade de Z maior do que isso. Como Z maior do que isso está nessa parte branca aqui, ó. Então eu tenho que usar que a informação toda vale 1 menos aquilo que eu tenho de informação da tabela. Ok? Com isso, pessoal, eu consigo fazer qualquer coisa. Tá? E aí, dá quanto? 1 menos 0. 2, não? 2,7. Tá. Todo mundo chegou nesse valor? Então lembre-se do seguinte: o jeito que eu uso a tabela, pessoal, é o mesmo jeito que eu faria o exercício. O que a tabela está fazendo para mim? Ela está ajudando no cálculo de uma probabilidade, que é a probabilidade de Z menor ou igual a um Zzinho. Essa parte aí que ela está me ajudando. Isso para média igual a 0 e variação. Tá? Que é a padrão. Ok? Todas as outras eu vou ter que calcular para chegar nela. Vamos lá. Depois, probabilidade de Z maior do que menos 1,94. Vamos lá. Eu tenho uns gráficos bonitinhos aqui para mostrar para vocês. Vamos lá. No caso, quando tem assim, esse Z menor que P ou Z menor que 1,84, aí a gente pega aquele valor aí, e diz, os valores são menores do que esse, né? Porque tem um menor ali, né? Menor ou igual. Certo. Porque é contínuo. Certo. Contínuo menor ou igual também. Tá bom. Tá? Então, vamos lá, recapitulando. O menos 1,84 significa o quê? Eu estou pegando a tabela em 1,84 e estou vendo tudo que está acumulado até lá. Lembra que eu falei para vocês da função acumulada no módulo passado, né? É exatamente a área que a gente está usando, apesar de não estar vendo a cara dela. A tabela é a própria. Tá? Então ele está dando para mim o quê? Está dando para mim essa área aqui. Na outra, menos 2,31. Só que eu estou do lado agora abaixo da média na parte negativa e estou vendo a integral até ali. Depois que a gente fez o 0,74, significa eu não quero mais a parte que a tabela me dá, eu quero a parte oposta. Então por isso eu tenho que usar o menos. Ok? Aí esse 1 menos ele inverte, né? Ele vai dar a minha área do lado oposto. Ok? Bom, e aí aquele outro que a gente viu, 1,94, negativo. Eu vou para a tabela e vou descobrir que 1,94 negativo dá 0,262. Mas eu não quero essa área 0,262, porque ela é o lado oposto dela. A gente sabe, então eu continuo usando o menos. A gente sabe o lado simplesmente pelo sinal do valor, né? Então o que a gente sabe é que a tabela dá para mim a integral da área à esquerda do valor. Tudo que eu quiser à direita do valor eu tenho que complementar. A gente já pelo X, né? Tipo, o X é negativo, né? Tudo que a tabela me dá é integral até lá. Se eu quero o positivo, eu faço 1 menos, certo? Ok, pessoal? Dúvidas? Tranquilo? Bom, e aí? E se agora eu quiser uma coisa dessa daqui, ó? Eu quero calcular agora uma probabilidade entre dois valores. O que a tabela dá para mim? A tabela dá para mim, primeiro, 1,76 eu tenho a integral até 1,76, é isso que a tabela me dá. O outro ele diz, menor do que 2,25, eu tenho a área até 2,25. Para calcular só essa na área aqui, eu não quero aquela e também não quero essa, o que eu tenho que fazer? A diferença. Eu pego esta área e tiro dessa, concorda? Maior para o menor. Beleza? Pegando a área maior, tirando da área menor, eu vou ter exatamente a área entre. Ok? Todo mundo entendeu? Então aí como é que a coisa fica? Eu vou pegar a área do maior, perceba ali, ó, a área do maior menos a área do menor. Isso vai dar 0,9878 menos 0,9608, que dá 0,27. E se eu esquecer e fizer o contrário? Módulo. Bom, o que vai acontecer? Módulo, porque a área é sempre positiva, né? Não, vai acontecer que você vai ter uma probabilidade negativa, não pode.
Isso detona a definição de probabilidade que a gente viu no primeiro módulo. Probabilidade é sempre positiva entre 0 e 1. Ok? Mas se fosse negativo, ainda ia dar o mesmo valor se não colocasse Quando módulo. você está fazendo o módulo, você está forçando a barra. Mas Conceitualmente, você está. Vou dar uma arredondada. Lembra do conceito. Tá? Então é fácil lembrar que você tem que fazer o maior menos o menor. Vai dar um negativo. O negativo não pode. Perde. Sim. Pelo conceito aí, né? Tem que ser o maior. Ok? Dúvida, pessoal? Muito bem. Mas isso aí só está na parte positiva. E se eu quiser alguém na parte negativa? Mesma coisa. Eu pego a área maior, que é 0,76, e tiro da área menor, mesmo ela sendo negativa. A ideia das áreas continua a mesma. Tá? Não muda. Então eu vou fazer o quê? Área de 0,76 menos a área de menos 1,93. Isso dá 0,7764 menos 0,268, 0,7493. Tá? Então aí vocês estão vendo todas as formas de trabalhar com a probabilidade direto na tabela. Ok? Não estou apenas usando a tabela nesse momento. Estou sempre usando a normal padrão, que é essa assim. Então toda vez que aparecer lá em lista de exercício ou em exercício de sala, normal padrão, vocês sabem que é a normal 0,1. Se falar normal, é qualquer normal. Aí tem que dar os parâmetros para mim. Tem que saber qual é a média, tem que saber qual é a média. Tá? Senão eu não consigo. Normal 0,1, no caso é daquela tabela, né? A média e o desvio, né? A média e o desvio. Tá? Normalmente vai ser a variância, tá, pessoal? Não é normal, não é usado o desvio, é usado a variância. Principalmente por quê? Porque na própria densidade você tem desvio de um lado na raiz e tem variância do outro. Então normalmente se fala da variância. Tá? Aí, professor, quando o senhor fala que a média é 0, aí o pico dele lá em cima da média, e no caso ele não vai ter esse pico, ele é 0. É 0. O pico é 0. Ah, só que aqui embaixo que é 0. Aqui embaixo que é 0. Ou seja, ela não tem aquele formato de sino? Nessa parte aqui, que é o ponto máximo da função, ela é vale 0. Tá? É para x igual a x. Ok? Tranquilo? Bom. Então agora vamos brincar diferente. Não é mais a normal padrão, tá? Ó, uma distribuição normal qualquer, ó. X segue uma distribuição normal com média 2, variância 0,16. Cuidado. Essa é a notação universal. Sempre vai ser variância. Ok? Estão entendendo agora que eu enchi o saco de vocês toda vez da variância quadrática, variância quadrática, variância quadrática? Porque agora, toda vez que vocês receberem informação, é variância. Ok? E se você precisar fazer qualquer conta que não seja com variância, tem que tirar a raiz. Lembra que, voltando lá atrás, vocês lembrarem que esta equação que vai transformar qualquer distribuição normal na normal 0,1, ela usa o desvio e não a variância. Tá? Ou seja, psicologicamente a gente já estava trabalhando isso há 2 aulas. 2 não mais, né? Desde o módulo dele. Ok? Para vocês lembrarem, eu vou usar aqui o desvio. A informação que me vem é a variância está quadrada. Eu tenho que tirar a raiz para poder usar isso aqui. Beleza? Joia. Então, seguindo. O que eu quero agora? Ele está dizendo para mim o seguinte: olha, eu tenho uma normal com média 2, variância 0,16. O que eu quero? Eu quero calcular a probabilidade de x, não de z, x menor do que 1,8. Tá. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá transformar os valores da minha probabilidade na normal 0,1. Usando o quê? Usando aquela padronização em si. Tá? Aquela equação que eu acabei de mostrar para vocês, que é a equação 4. Tá, então vamos ver como é que faz. Para eu conseguir fazer isso de forma decente, eu tenho que lembrar que se eu tenho uma desigualdade, para manter essa desigualdade como uma desigualdade, eu tenho que fazer a operação dos 2 lados dela, concorda? Se eu fizer a operação só do lado de lá e deixar x aqui, eu estou distorcendo a informação, não é? Eu tenho que padronizar dos 2 lados. Então, padronizar dos 2 lados significa, aqui eu vou usar a própria equação 4. Tá? Então, esse cara aqui vai virar o z. Está acompanhando?
Quando eu vou pegar esse lado de cá, que é o valor numérico, eu vou usar as informações daqui. Então, 1,8 menos a média, que é 2, dividido pelo desvio. 0,4. Não é o 0,2. Tá? Ok. Feito isso, aqui dá menos 0,2, o 0,4 permanece lá. No final, eu tenho a probabilidade de Z menor do que menos meio. Agora eu vou para a tabela, porque agora eu estou em condições de usar a tabela. Acompanharam o raciocínio, pessoal? Se não acompanha, eu explico de novo. 0,4 é o caso de que é 0,16 ao quadrado, né? Não, raiz A raiz 0,4 ao quadrado dá 0,16. É. Ok, pessoal? Então, só para ele sempre vai dar para o quadrante da nossa universal a variância. Tá? A menos que ele fale por escrito. Então, assim, eu tenho uma normal com média 2 e desvio 0,4. Aí ele dá por escrito. Mas a notação normal desse jeito aí é universal 2,0,16. Tá? É universal também. Tudo bem, pessoal? Dúvida? Então agora a gente já está fazendo uma coisa mais sofisticada. Eu estou saindo de uma variável aleatória qualquer para poder usar a tabela. Então eu faço a aplicação da transformada, transformei, agora eu estou na tabela, vou para a tabela. Ok? Bateu o valor? 0,36? Ao menos meio? Confere, porque aí pode acontecer uma transferência errada. Bateu? Bateu. Ok? Bom, então a questão é: toda vez que eu vou trabalhar isso, pessoal, eu tenho que pensar. Variável minha é C, é normal padrão, tabela direta. A distribuição da probabilidade é X, uma variável aleatória qualquer, distribuição normal, μ sigma 2. Tem que transformar para poder usar a tabela. Tá? Esse passo a mais vai acontecer toda vez que não for a própria padrão. Então vamos lá. No segundo ele diz a mesma coisa. Probabilidade de X maior do que 2,3. Eu não estou na normal padrão. Tem que fazer o quê? Primeiro, ele está dizendo para mim que é X maior. A tabela não me dá X maior, só me dá X menor. Então eu tenho que fazer o quê? Transformar. Tá? Propriedade primeira é 1 menos essa probabilidade. Esse cara aqui, beleza. Esse aqui eu não posso mudar na tabela. Aplico a transformada dos dois lados. Tá? Transformada de um lado, transformada do outro. Então 2,3 menos a média, que é 2, dividido por 0,4, que é o desvio. Feito isso, eu vou meter 0,3 sobre 0,4, que dá 0,75. Agora, pessoal, eu posso ir para a tabela. Tá? Vou na tabela, pego o valor 0,7734. Bateu? Por que pôde ir para a tabela só agora? Porque agora eu tenho o valor de Z para procurar na tabela. Ah, tá. Porque faltou o Z, né? Enquanto eu não tiver o valor de Z, eu não posso ir para a tabela. Antes só tinha o X, né? Só tem. Tá? Então, pessoal, conselho. Na hora que vocês começarem a fazer esse exercício, lembrem de fazer nesse passo a passo aqui, pelo menos nas primeiras vezes, para vocês lembrarem que vocês estão saindo de X para Z. E saber exatamente quando é que você pode ir para a tabela. Onde é a maior fonte de erro aqui neste exercício? Tá? É no meio do caminho e direto para Z. Não fazendo transformada completa. Tá? Então, primeiro, erro mais comum. Pega esse cara e vai direto para a tabela. Esse é o erro mais comum. Tá? Segundo erro mais comum. Usa a transformada pela metade. Só tira a média. Ou esquece a média, só divide pelo desvio. Tá? Aí é literalmente, ó, usar essa bichinha inteira aqui, porque isso que vale Z. Chegou no final aqui, obtive um valor, agora eu posso ir para a tabela. Tá? Então o erro mais comum de todos, acreditem, é usar isso aqui direto na tabela. Distração. Tá? Então presta atenção, porque esses exercícios aqui são simples, não são complicados, mas exigem atenção. Beleza? Dúvida até aí?
Tranquilo? Bom, então, vamos sofisticar um pouco. Né? Agora, eu quero pegar a distribuição entre dois valores. Então, para colocar uma probabilidade entre dois valores, o que vai acontecer? Agora é transformada em tripla. Né? Eu tenho que transformar todo mundo. Então, eu tenho que transformar esse cara, esse cara, esse cara. Olha, 1,8 eu vou tirar de 2, dividir por 0,4. Aqui é analítico, usa a equação. No de lá, a mesma coisa. Tira 2, divide por 0,4. Lembrando que eu vou fazer a conta dos dois lados, tá? Aqui o erro, galera, acredite, a maior parte das vezes é esquecer um dos lados da equação. Um dos lados da equação. Tá? Faz a conta de lá, esquece a de cá, de repente lá do outro lado só aparece 0,2. Tá? Esqueceu um pedaço da equação. Tá, então, a probabilidade de Z entre menos meio e 0,25 eu tenho que gravar na tabela. Pego a probabilidade do maior menos a probabilidade do menor. 0,598, 987, 0,385. Resultado final 0,5. Beleza? Então a jogada, pessoal, é sempre isso. Lembrar que a tabela agora está no meio do caminho. Eu preciso dessa tabela. E ela não está me atrapalhando, está me ajudando. Ela está evitando um monte de conta que eu deveria fazer. Tá? Então, a única coisa que eu preciso é preparar o negócio para poder usar a tabela. Então, preparei os dois, tá bom. Tá vendo? Então, a normal, apesar de muita gente não gostar dela, ela é mais fácil por quê? Porque minimiza os seus erros. Oi? Porque tem que usar a tabela. É a única que tem que usar a tabela. É a única das distribuições que a gente vai aprender no curso que vamos usar. Aí a galera está fazendo pronto. Está fazendo pronto. Para mim é mais fácil. Ela está evitando que você erre na conta da probabilidade. Na prova você vai dar essa tabela, né? Porque... A tabela vai dar na prova. Exatamente. Agora essa tabela tem que ter condições. Eu desisti do curso, né? Não, na verdade é o seguinte, pessoal. Quando você for usar isso profissionalmente, o ideal, tá, é que você acabe fazendo o seu próprio programa de discussão formal. Okay? Por quê? Porque muitas vezes você vai precisar disso dentro de um programa. Então não é razoável você botar essa tabela inteira numa estrutura de dados. Já deve ter essa. Tem. O maior software já tem o programa. Pelo menos que faz a integral. Mas você só implementa a função. Mas você precisa de um intervalo muito grande nessa tabela, tipo, de menos, não é menos 3 até 3 aí? Precisava, na prática, precisava de tipo menos 100 para até 100? Normalmente não, porque quando você vai se distanciando, essa probabilidade tende a 0 para a esquerda ou tende a 1 para a direita. Então menos 3 tá bom? Para as aplicações de sala de aula, sim. Para as aplicações específicas, não. Tá? Porque, por exemplo, enriquecimento de urânio. Enriquecimento de urânio, pessoal, eu preciso da pureza do urânio com 99 mais 9 noves depois da vírgula, para poder usar ele como energia. Senão ele não serve para nada. Então, imagina que com 4 noves depois da vírgula, eu não tenho certeza ainda que a pureza do urânio é suficiente. Então eu preciso de uma tabela bem maior para conseguir chegar a calcular a probabilidade de fato o urânio está aqui enriquecido. Entendeu? Nesse caso seria a tabela maior horizontalmente, né? Por causa que é a maior precisão. Isso. E não verticalmente. Tá? Então, aí eu preciso de um cálculo com 9 casas depois da vírgula, para ter a precisão necessária para o urânio estar enriquecido. Ou seja, aplicações onde eu estou trabalhando no nível atômico ou, no contrário, no nível galáctico, eu preciso de muito mais precisão. Eu quero, por exemplo, medir a distância daqui para uma estrela que está a 40 anos-luz. Pode ser que 9 não seja o suficiente. Entendeu? Por quê? Porque eu tenho que levar em consideração que existem erros de medição, erro da própria medição do instrumento. Então é um erro cumulativo, né? Eu falei para vocês, o erro cumulativo. E também tem um monte de outras coisas. Quer dizer, se eu estou pegando essa informação no telescópio Hubble, que não tem, né, a camada atmosférica, a distorção é muito menor do que aqui no telescópio que está aqui na Terra, tem a camada atmosférica todinha. Então, na verdade, quando a gente está vendo a estrela aqui, ela não está ali, ela está aqui. Quem está fazendo isso daí é o fenômeno de difração.
A estrela está lá, só que pelo fato de eu ter a atmosfera, eu estou vendo ela aqui. Mas ela na verdade está. A atmosfera pode distorcer assim? Muito. Sabia? Vários graus. Se você pegar, por exemplo, e falar assim, ó, vou apontar o telescópio Hubble para o mesmo lugar que eu aponto o telescópio terrestre, não vai achar nada. Porque um vai estar olhando a estrela aqui e o outro está olhando a estrela aqui. Nunca pensei nisso. Beleza, pessoal? Então, aqui tranquilo. O que a gente precisa é sempre lembrar que eu tenho uma tabela no meio do caminho. Tá? Então nada pode ser tão complicado que a gente não possa complicar mais. Vamos lá. O que acontece agora se eu estou trabalhando na situação inversa? Eu tenho a probabilidade, mas eu quero descobrir quem originou a probabilidade. Tá, e para que isso me serve? Um monte. Lembra que eu falei para vocês sobre confiabilidade? Fazer o processo inverso, né? Encontrar o X. Eu quero falar o seguinte, olha, eu quero dar 1 ano de garantia no meu equipamento. Tá? Legal. Qual é o parâmetro de precisão que eu preciso para saber que esse cidadão vai viver 1 ano? É exatamente isso. Tá? Ou seja, eu vou estipular uma probabilidade que a garantia a partir de 1 ano seja, por exemplo, 0,95%, 95% de chance que o equipamento não volte para mim. Mas qual é a garantia que eu posso dar para que isso aconteça? Pelo meu processo. É assim que é feita a garantia. Tá? A garantia não é feita a 2. Vou dar 1 ano de garantia. Porque tem coisa que tem 1 ano de garantia, tem coisa que tem 2, tem coisa que só tem 6 meses. É por lei? Por lei. Por lei, pessoal, alguns equipamentos são obrigados a ter uma garantia mínima. Não tem garantia máxima. Então você fala assim, eu vou numa loja de carro e compro um carro que dá 1 ano de garantia. Ok. Por que a outra loja eu vou lá e me dá 2? Por que da outra loja eu vou lá e o cara me dá 5? Ele não é obrigado a dar 5, ele pode dar um só. A lei diz que ele tem que dar 1. Por que ele dá 5? Porque ele descobriu que se ele fizer essa conta aqui, o valorzinho de C vai ser 5 anos. Ou 4 anos,9. Então lá, 5 anos. O que eu consigo com isso? Cativar o consumidor. Por que ele vai comprar um carro que tem 1 ano de garantia, se pagando o mesmo preço, ele compra o meu com 5? Ah, tô entendendo. Ele faz o cálculo, vê que o carro dele tem garantia de 5 anos, aí eu vou vender dizendo que tem 5 anos a garantia. Entendeu? E outra coisa interessante é que isso não custou nada a mais para ele. Tá? Então, então o carro de 5 anos deveria custar mais caro porque... Não é bem assim. Eventualmente, o processo de fabricação dele, ele conseguiu fazer com que os parâmetros de fabricação dele sejam bons o suficiente para ele dar para mim uma garantia dessa. Pendrive. Vamos sair do mundo dos carros. Pendrive. Vocês já compraram pendrive? Vocês já leram o termo de garantia da pendrive? Nunca leram? Então vocês estão jogando dinheiro fora, porque muitas das pendrives que vocês têm aí, por fato de você ter jogado fora aquilo lá é garantia vitalícia. Se queimar a pendrive, você pode ir na loja e conseguir outra de graça. Tá? A pendrive da Kingston vem com garantia vitalícia. Pode ler lá. Tá? Agora tem pendrive que você fala, por que a Kingston custa 2 vezes mais caro que a outra? Porque ela te dá garantia vai da vida. E a outra, marca X barbante, te dá uma garantia de 6 meses. Aí eu usei ela 1 ano, beleza, durou bem mais do que a garantia. Mas na hora que ela pifar, vai deixar você na mão, tchau. A outra, você tem garantia para isso. Ô professor, eu entendi uma coisa. A gente sabe qual é a probabilidade de o aparelho queimar em, sei lá, 5 anos. Isso. Aí disso a gente tira a garantia. Porque na verdade eu faço ao contrário. Eu quero que ele não queime em 5 anos. Mas quando eu faço o meu processo, eu não tenho esse parâmetro aqui. O que eu sei é qual é a probabilidade que eu quero que ele não queime. Entendeu? Então, por exemplo, eu pego. Vou explicar para vocês como isso é feito na prática. Eu pego um computador desse e eu vou testar esse computador. Se eu pegar esse computador e ligar como qualquer um de vocês, ele vai ter que demorar 5 anos para queimar para eu descobrir que ele queimou 5 anos. Concorda? Tá, então como é que eles fazem? Eles usam uma coisa chamada teste acelerado de vida. O que é o teste acelerado de vida?
O computador é feito para 220, eu vou ligar em 240, 260. Eu vou colocar o clock dele no máximo. Eu vou pôr ele para fazer operação em cima de HD o tempo inteiro. Significa o quê? Eu estou usando ele muito mais do que o normal seria usado. Então eu estou forçando os limites dele em termos de voltagem, estou forçando os limites dele em termos de leitura escrita no disco, porque ninguém fica lendo e escrevendo no disco o tempo todo. Tá? E fazendo todo tipo de uso dele que uma pessoa normal, por exemplo, usaria em um mês, eu vou usar em um dia. Então significa que em um mês, o ser humano normal, eu tenho um teste de um dia de meu computador. 2 dias, 2 meses, e assim vai. Então em 20 dias, o que eu estou fazendo? 20 meses. Se ele queimar, significa que ele dura 20 meses. É assim que funciona. Tá? A mesma coisa é feita para carro, para avião. Né? Como é que eles fazem com o avião? O avião, eles colocam o avião numa plataforma. O avião, o estresse máximo do avião é quando ele sobe e quando ele desce. Por quê? Porque quando ele está voando, está tudo na boa. E essa proporção de um dia para um mês foi arbitrária? Pelo tipo de parâmetro que eu uso na minha simulação. Eles já sabem que isso mais ou menos tem um equivalente. Certo. Tá? O avião, por exemplo, eles fazem o seguinte: eles colocam o avião numa plataforma, essa plataforma fica torcendo o avião o tempo todo. Para simular o quê? Subidas e descidas. Porque quando o avião sobe, ele tem o quê? Tem todo aquele peso que ele está tirando do chão, então tem uma baita pressão para baixo. E ele subiu. Subiu, beleza. Na hora que ele se fechou, ok. Ele é aerodinâmico, então ele vai voar na boa. Tem pressões? Tem. Ele aqui na pressão do nível do mar, a gente sabe que é uma. Lá em cima, a 10 mil metros, é outra. Mas é para menos a pressão, não é para mais. Então isso é tranquilo. Quando ele começa a descer, aí é o processo inverso. Ele sai de uma pressão baixa e vem descendo para uma pressão mais alta. Quando é o estresse do avião? Quando ele pousa, ele vai bater no chão, todo aquele peso dele vai para a roda e força a estrutura. O que eles fazem? Eles põem um avião para ficar decolando e pousando a cada 10 minutos. Então o avião tem toda aquela torção para mostrar que ele está subindo ou a torção para mostrar que ele está descendo. Ele fica lá subindo e descendo o dia inteiro. Significa o quê? Em 3 meses eles mais ou menos são capazes de ver quanto o avião em 1 ano de pouso e decolagem teria de desgaste. E aí eles veem qualidade de material, qualidade de fissura e outra coisa. Né? Vocês não sabem, mas muitos aviões que vocês voam têm fissura. Mas aí não troca o avião inteiro não, troca só a peça, né? Depende. Depende de onde a fissura foi. Porque tem lugares que dá para você arremendar, tem lugar que não dá. Se você tem uma fissura em determinados lugares, é melhor parar o avião, desmonta ele inteiro e faz outro, do que você não. Porque o risco é muito grande. Uma fissura desse tamanho para derrubar o avião. E se ela estiver no lugar errado, ele nem sai do chão. Ele vai cair antes de subir. Ele vai subir, chega até um ponto, a fissura se rompe. Tá? Bom, pessoal, então a jogada é justamente essa. O que eu quero descobrir é esse parâmetro C aqui que eu não conheço, mas que vai dar a probabilidade daquilo que eu quero. Seja uma garantia, seja um parâmetro específico. Às vezes, o que eu quero? Até numa simulação computacional. Tá? Qual é o grau de precisão que eu quero? Bom, eu quero um grau de precisão que diz para mim que vai resolver o meu problema em 90% dos casos. Aí eu tenho que descobrir quem é esse cara. Tá? Beleza, então vamos lá. Como é que eu faço isso? A mesma coisa. A diferença é que agora eu não sei quem é C. Então eu sei que esse cara aqui eu não posso usar na minha tabela normal. Né? Na normal padrão. O que eu faço? Transformo dos dois lados. Esse cara aqui é a própria C. Joia. Aqui eu não sei quem é. Ok. O que eu vou fazer? Eu vou chegar até esse ponto. Quando eu cheguei nesse ponto aqui, significa o quê? Significa que dentro da minha tabela, eu vou procurar quem é o 0,48 que resolva essa equação. Ok? Ou seja, aquela equação não está resolvida, mas eu tenho a probabilidade. Então eu vou lá para a tabela, né? E a tabela dá, não tem 0,48, né? Então você vai ter que aproximar, vamos voltar para a tabela. E tá?
Então, se eu olhar, eu vou ver o seguinte, olha, agora não é mais olhar de fora para dentro, é olhar de dentro para fora. Eu já tenho a propriedade. Ok? Tá, então o que eu vou fazer? Mas como é que sabe que está no lado negativo, se todos os valores que estão indo Porque dentro? lembra que ela é simétrica? Se ela é simétrica, ela está bem no meio. Até aqui é 0,5, daqui para frente é 0,5 até 1. Mas a gente está olhando no meio mesmo, exatamente. Não, ele pode olhar na tabela negativa porque é 0,48, é menor do que meio. Deixa eu ver se tem uma. Peraí, deixa eu ver. É porque é positivo os valores. Como é que a gente sabe que a gente está olhando para o Z negativo? Então, o que acontece é o seguinte, ó. A distribuição normal é uma distribuição com essa cara aqui. Ixi, deixa eu voltar para o Eu tenho aqui. Aqui. Foi bem? Opa, beleza. Então, a distribuição normal é uma distribuição que tem essa cara aqui, né, em formato de sino, e esse ponto aqui é o ponto máximo dela. É isso? Eu sei que a área dela inteira começa aqui em 0, aqui é 1. Como ela é simétrica, eu sei que isso está bem no meio, então a área aqui é 0,5. Concorda? Como eu sei que esse lado aqui é o lado positivo da tabela e esse lado aqui é o lado negativo da tabela, eu estou procurando a área 0,48. 0,48 está para cá. Eu sei que está no lado negativo. Ah, porque é menor que 0,5. Melhor que 0,5 de área. Ok? Então o que vai acontecer? Quando eu for olhar aqui, ó, eu estou vendo que 0,5 está aqui em 0, concorda? É justamente o que a gente viu aqui, ó. 0,5 vai estar em 0. Então eu vou olhando lá, 0,49, 48, 48,4, 48,01. Eu não tenho 48,0. Mas o que eu cheguei mais perto é esse 48,01 aqui. Ok? Tá, então é ele que eu vou ter que usar, porque aproximado é o método que eu consigo chegar mais perto. Então esse cara aqui vai dar 0,05 negativo. Tudo bem, pessoal? Todo mundo viu como é que é o esquema? Então eu vou olhar a tabela agora de dentro para fora. Eu quero pegar o valor que está lá dentro e vou procurar quem é o valor que me dá aquela probabilidade. Tá? Joia, então agora descobrindo que esse negócio é menos 0,05, então vamos voltar lá. Tá? O valor é Z menos 0,05, beleza? Então agora eu consigo fazer a conta. Eu não vou igualar, pessoal, ó. A maior fonte de erro aqui é igualar esse cara com esse, tá? Esse é o valor da tabela. Eu não posso igualar ele a uma probabilidade, eu tenho que igualar ele ao valor da tabela. Tá? Então aqui, C menos 2 dividido por 0,4 dá 0,05 negativo. Então aí o que eu faço? Isolo o C. Isolando o C, o valor dá 1,98. Ok? O que eu preciso é o valor que vai me dar aquela probabilidade. Tá? O valor que, colocado naquela equação, vai me dar o valor de menos 0,05 e que vai permitir eu chegar no 0,42. Tá? Como o valor não é exato, usa a aproximação. Ok? O 48,01 não é o 48 do jeito que eu quero. Aproximado. Não é aquele. Tá? Aproximadamente 1,2. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Beleza. Então, tranquilo. O que eu posso fazer agora? Bom, vou fazer tudo de novo. Agora, usando para descobrir quem quer ser. Então, se eu quiser agora a probabilidade de X maior do que o camarada, que seja a probabilidade de 0,34. O que significa? A tabela não me dá isso, então eu tenho que vir para cá, uso o complemento, vai chegar naquilo que a tabela de fato me dá de informação. Joia. Com essa brincadeira eu aplico a transformação dos dois lados. Beleza? A transformação, pessoal, agora tem que lembrar de um detalhe importante. Eu não estou procurando 0,34, que é a área que está para cima. A tabela não me dá área para cima, ela me dá área para baixo. Então, eu tenho que tirar 1 menos o 0,34 também. Ok? Lembra desse detalhe. Joia. Então,
O que acontece? Aqui mesmo eu já posso jogar esse 1 para lá e esse cara me dá 0,76. Tá. Agora eu vou na tabela e vou descobrir quem que é esse cara do 0,76. Olha na tabela, vê se chega no 0,41 e também deve ser aproximado. Todo mundo encontrou? Não é? Está na parte positiva. Então, 0,66,28. É um aproximado. E vai dar essa lá. Pronto, então esse cara aqui é o que chega mais perto, 0,41. Então agora eu vou igualar aquele pedaço que me sobrou com o 0,41 e descubro que o valor de C é 2,164. Deu quanto? 0,66 o quê? É o 66 não é exato. 21. Mais perto. 28. 28. 6628. Isso não é o 042, não? Porque o 041 é 06591. Vamos ver. Zero... 41 e 041. Não, a gente tem que procurar 066, é isso? Isso. Tá, eu tenho 6591 e 6628. 66, é 042, tá certo. 042, é 041. Erro meu aí, galera. Ó, o valor mais perto é esse aqui. Não. É esse mesmo. É porque não. 0,009. É certo. Então é 41. Tá? É sempre o mais perto. O mais perto desse cara aqui. Está 9 milésimos do outro, porque aqui está 28 milésimos. Tá. Beleza? Tranquilo? Tá, então. Eu estava aqui. Tá. Então, não, é isso. Então aí, galera, a gente viu agora como eu faço para usar a tabela. Uso da tabela C direto. Uso da tabela Z a partir da transformada de uma normal qualquer. E uso da tabela Z a partir de quê? A partir de dentro para fora. Tá? A gente vai usar essa tabela dos dois jeitos no decorrer do curso. Tá? Tanto usando ela de fora para dentro quanto de dentro para fora. Para calcular a probabilidade, de fora para dentro. Para calcular a informação que me leva à probabilidade, de dentro para fora. Ok? Então, tem muitas aplicações que a gente vai ver aqui, onde na verdade eu uso ela de dentro para fora. E a gente vai ver isso no terceiro módulo do curso, vai usar mais de dentro para fora do que de fora para dentro. Tá? Nessa parte agora, que é o cálculo de probabilidade mesmo, a gente vai usar ela mais ou menos do mesmo tanto, de fora para dentro quanto de dentro para fora. Mas na terceira parte do curso a gente vai usar ela praticamente 100% do tempo de dentro para fora. Tá? Muito bom. Então aí é o seguinte, vamos pegar um exercício aí para brincar. Agora indo do lado mais prático, tá? Saindo da história de usar a sua tabela. Então pegar uma situação prática aí está dizendo o seguinte, olha, eu tenho um concurso público fictício, tá? E a nota obtida por todos os candidatos segue uma discussão normal, com média 40 e desvio 20. Lembra o que eu falei para ti? Quando está escrito, eu posso escrever desvio. Mas quando ele está naquela anotação que é internacional, eu tenho que colocar como variância. Tá? Então, atentem à forma como o enunciado está feito. Nesse caso aqui, ele já está dando para mim direto o desvio. Por quê? Porque está por escrito. Tá? Aí o número de vagas existentes corresponde a 1% do número de candidatos que fizeram a prova. Qual é a pontuação de corte desse tipo? Bom, o que você normalmente imaginaria que isso aí seria? Eu pego lá todos os candidatos, que eu não sei nem quantos são, pego o número de vagas, ordeno as notas e descubro quantas caras vão entrar. Não é isso? E aí eu descubro o canal de corte.
Não é isso que normalmente você pensaria em fazer? Só que perceba um detalhe importante que está faltando aí. Quantos caras fizeram concurso? E também não preciso saber. Por que eu não preciso saber? Porque eu sei que o número de vagas é 1% do número de candidatos. Então, tanto faz para mim se o concurso tem 1000 vagas, o concurso tem 100 vagas, o concurso tem uma vaga. Eu vou descobrir a nota de corte a partir de usando a probabilidade. Eu quero nem saber. Ok? Que viagem, tá? Ou seja, parece uma solução impossível. Né? Porque eu quero escolher a probabilidade. O bom senso mandaria você falar assim: não, pega a nota, ordena as notas, bota lá e vê quantas vagas você tem. A nota de corte é o último candidato. Não sabe nem quantas pessoas tem na sala. Então, nem aí. Pode ter um concurso para 1, para 10, para 50, para 1000. Concurso do Banco do Brasil, 100 mil candidatos. A vida faz. Entendeu? Tudo que eu preciso saber é, para calcular a nota de corte, eu tenho que saber que 1% vai passar. Tá? Então, fica muito mais fácil resolver desse jeito, né? Do que arrumar um programa que vai pegar todo mundo. Imagina você ordenar 150 mil candidatos para o concurso do Banco do Brasil. E não é uma prova só. É uma média ponderada das provas. A confusão social. Bom, ok. E aí, vamos lá. Como é que fica a brincadeira? Olha o tamanho da solução. Na verdade, eu passo por lá. Vamos lá. A minha normal é normal, com 140 pontos e 20 quadrados, tá? Por que esse 20 ao quadrado? Eu não preciso nem dar o trabalho de usar o 200 aqui. Olha, 400 aqui, né? Porque é 420 ao quadrado. Por quê? Porque eu vou usar o 20 mesmo, então. Para mim, tanto faz. Então, beleza. A única coisa que ele diz para mim é o seguinte, olha, a probabilidade dessa nota de corte aqui é 0,01, porque eu sei que só 1% dos candidatos vão passar. Ok? E aí, qual é a jogada? Eu sei que a probabilidade de exceder a nota de corte é 1 menos a probabilidade de não exceder essa nota de corte. Tá, aplico a transformação dos dois lados. Eu já sei qual é a distribuição. Média 140, desvio 20. Tá, cheguei aqui e descobri o seguinte, olha. Esse camarada aqui está associado à probabilidade de 0,99. Vou lá e descubro quem é o cidadão que está associado a essa probabilidade. Tá? E eu descubro o seguinte, o valor mais perto dele é 99,01. Por quê? Porque não tem 99. E que equivale a 2,33. Esse 2,33 é o que eu vou associar a essa equação. E aí diz para mim o seguinte, 186,6 pontos. Se tem nota fracionada, é isso aí mesmo. Se não tem nota fracionada, 187. Tá, acabou o conversa. Quem fez até 187 passou, quem não fez. O desvio padrão aí, ele colocou 20, mas aí não sei. Bota quadrado, né? É, ao quadrado por causa da notação. Mas eu não preciso do 20 ao quadrado. Eu só preciso do 20 mesmo. Porque a informação que eu vou usar para fazer a quadratização aqui, ó, é o desvio. Que é o próprio 20. Eu não preciso levar ele ao quadrado para depois tirar a raiz. Eu já tenho aí. Você pode deixar isso. Tá, perfeito. Percebeu, pessoal? A pia levar ao quadrado e depois botar na 5 raiz. linhas resolveu o problema do concurso sem precisar ordenar ninguém. Tá, então, mais ou menos é o seguinte: se eu quiser divulgar uma nota de corte assim que o concurso acabou, tá aí a nota de corte. Tá, tudo bem, vai ter candidato que vai desistir, vai ter candidato que eventualmente ele vai aparecer. Ok, aí sim eu vou para a força bruta e vou ter que fazer a ordenação de todos os candidatos. Tá? E aí, para nomear, eu preciso dessa lista. Tá? Ou seja, são problemas que você pode resolver usando estatística e nem parece que é uma questão para usar estatística. Vamos lá? Olha, a parte final tá aqui. Ok? Bom, então pessoal, o que acontece é o seguinte: dessa mesma maneira, tem muitos outros problemas que a gente pode resolver a partir disso, tá? Conhecendo que essas coisas seguem uma distribuição. O fim da questão é que eu preciso saber que segue uma distribuição.
Né? Em alguns casos que a gente viu aí nas aulas anteriores, por exemplo, a Poisson serve para medir filas, serve para encontrar algum tipo de probabilidade sobre tempo ou sobre espaço. Né? A binomial é uma sequência de ensaios de Bernoulli, onde eu quero saber a probabilidade de uma coisa onde eu vou ter chance de sucesso, vamos dizer assim, o seu jeitão de usar. A normal, ela é uma coisa meio complicada, por quê? Porque ela não é, né, uma coisa assim, aquilo ali tem cara de distribuição normal. O que a gente sabe é que tudo na natureza tem distribuição normal. Tudo aquilo que é feito pelo homem normalmente não tem. Tá? E alguns fenômenos da natureza também não seguem quem é normal. Então o que acontece é, muitas vezes eu tenho que ir lá e verificar que a distribuição é normal. Como é que eu verifico isso? O jeito mais simples, pessoal, é usar aquelas tabelinhas de frequência que a gente viu lá atrás. Tá? Eu vou ter várias informações que foram medidas, eu peguei um banquinho de dados. A partir desse banco de dados eu vejo que aquilo ali tem uma cara, o meu histograma é simétrico. Tá? E aí eu sei que esse cara aí tem um indício de distribuição normal. Se eu quiser checar, tem distribuição normal mesmo, eu posso fazer um teste estatístico para isso. Tá? A gente não vai ver essas coisas nesse curso, porque já são coisas mais avançadas, além daquilo que a gente vai ver aqui. Mas existem esses testes. Então, para pelo menos saber, tem cara ou não distribuição normal, a tabela de frequência e histograma já ajuda vocês a saber isso. São coisas que a gente viu nesse curso. Tá? Tá, e se eu quiser checar mesmo se é ou não é? Aí eu tenho um teste específico. Tá? Só o teste de Kolmogorov e Smirnov. Lembra da vodka que vocês não descobrir o teste. Tá? Só que o Smirnov da vodka e o Smirnov do teste. Diferente. Tranquilo? Dúvida daí? Muito bem, vamos ver outro. Agora é um problema bem diferente. É um problema de controle de qualidade, que serve para qualquer situação, inclusive na área de informática. Mas eu estou propositalmente dando exemplos para vocês fora da área, para vocês verem que é usado em várias áreas, não precisa ser só na informática. Tá? Então, nesse caso aí, o estatal está adquirindo cabos de aço para amarração e a especificação técnica de compra permite que, em teste de ruptura, esses cabos possam romper-se por uma variável aleatória X com distribuição normal, com média 165 e variância 9 kg ao quadrado. Agora é variância, não é mais isso. Tá? Beleza. Considera que um cabo é defeituoso quando esse rompimento dele esteja abaixo de 161 kg. Na redução desses cabos, um cabo dele é escolhido a caso e é feito o teste de ruptura. Qual probabilidade de ser defeituoso? Tá? Então vamos explicar esse exercício. Do mesmo jeito que quando você recebe computadores, você pode fazer um teste acelerado de vida aqui, tá? Fazendo exatamente aquilo que eu falei para vocês. Coloco ele numa voltagem acima, coloco ele para usar disco, mapear memória e retirar coisa da memória. Ou seja, usar ele de forma intensiva durante um período de tempo que equivale a vários meses de uso que o usuário tem. Ok. A mesma coisa, pessoal, serve para tudo. E na indústria, isso aí é chamado controle de qualidade de matéria-prima. Por exemplo, e se eu estou fabricando um HD, e eu quero que esse HD, por exemplo, seja resistente à queda? Jogou no chão. Jogou no chão e continuou funcionando. Nosso país entra em guerra toda hora, mas o que acontece quando você está numa guerra? Você acha que o cara vai preferir salvar a sua vida ou do laptop que ele está carregando? O laptop que se dane, meu amigo. Bota o laptop e o cara vai se jogar no chão. Se ele cair em cima do laptop, caiu. Né? A bomba explodir na cabeça dele, o laptop é a última coisa que ele vai pensar. Então, quando você vê alguns desses, inclusive são vendidos até aqui no Brasil, é meio raro encontrar, porque custam 3 vezes mais caro que o outro. Você pode pegar laptop militar, que os caras já não usam mais, com configuração abaixo daquelas que estão no mercado, e eles descartam esse laptop. Né? As indústrias fabricaram, os governos não compraram, então eles descartam do terceiro mundo. Né? Vai para a Índia, vai para outros países que gostam de comprar coisas que vêm de fora. É a mesma configuração do computadorzinho médio, só que se você catar o computador, jogar para cima e cair no chão, não vai acontecer nada. O computador inteiro, o laptop inteiro. Não quebra a tela, não racha, não acontece nada. O bicho é todo emborrachado por dentro, cheio de novo. Né? Então, qual é a queda que ele é capaz de cair? Eu não vou jogar ele de 30 andares e esperar que ele chegue inteiro lá embaixo.
Mas dentro de certas situações, ele está preparado para resistir. Então, caiu, por exemplo, em 2 metros de altura, 3 metros de altura, né? Ele resiste. De 5 já está difícil. Então, eu tenho uma especificação técnica que é dada, que é essa especificação aqui. Tá? Ou seja, eu quero que ele resista, em média, a uma tensão de 165 kg com uma variância de 9. Isso é uma especificação técnica. Alguém disse, olha, para mim o cabo é bom se ele seguir essa especificação aqui. Seja lá um engenheiro de computação, seja lá o camarada que está fazendo a licitação, ou seja, qualquer pessoa ela pode especificar isso aí na hora da compra. E o vendedor tem que satisfazer. E se não satisfazer, galera, não compra. Entendeu? É diferente da gente que vai comprar um pacote de macarrão na esquina, ou vou comprar um HD na lojinha de informática. Chega lá e o cara diz, eu quero um HD e não quero. O cara fala, eu tenho esse aqui. Que bicho é esse aí? Ah, marca X barbante. Tá. Você não testou, você não viu se é bom, se não é, você não sabe nem que marca é aquela. Você não vai embora, cara. Uma empresa não faz isso. A empresa não vai comprar uma, ela vai comprar 100, 200, 1000. Você acha que ela vai comprar a marca Z barbante? Para dar dor de cabeça dela e ela ter que voltar e fazer um recall de metade da produção porque o HD é um HD? Não. Ela vai fazer especificação técnica. Então, o HD tem que rodar 7.000 TFM, ele tem que ter uma taxa de transferência de 30 megabits por segundo. E aí, ele especifica em cima de quem? Em cima disso aqui. Eu posso pegar qualquer HD, eu sei que a taxa de transferência dele é 50 megabits por segundo. Bota lá e vê quem alcança. Tem hora que ele alcança, tem hora que ele passa, tem hora que ele fica abaixo. Então, o que é? É uma especificação técnica. Em média, é 50 metros. Mas tem uma variante. Se ele estiver dentro dessa especificação, eu aceito o HD. Se não tiver, eu não. Tá? A mesma coisa serve para memória, a mesma coisa serve para placa-mãe, a mesma coisa serve para vídeo, fonte. Tá? Então eu posso fazer isso daí para qualquer coisa. Aqui ele está falando que é um carro da nossa. Tá, beleza. Então como é que eu faço isso? Como é que eu resolvo esse negócio aí? Qual a probabilidade que ele seja defeituoso? Então vamos lá. Eu sei que a normal é uma normal com média 165 e variância 9. Eu quero calcular a probabilidade de que ele esteja defeituoso, ou seja, ele esteja abaixo de 161 kg. Tá? Com isso, aplica a transformação dos dois lados. 161 menos a média, que é 165, dividido por 3, que é o desvio, tá? Não é a variância. Beleza. Isso dá Z menor do que menos 1,33, que vai dar para mim o valor de 0,091. Essa é a probabilidade de eu ter uma peça defeituosa. Ou seja, se eu transformar em percentagem, isso dá 9,18%. Menos de 10%. Se isso é o suficiente para mim, tudo bem. Lembrando que eu estou comprando porcaria, tá? Ou seja, no meio dos cabos que estão satisfazendo isso aqui, 10% deles, praticamente, são cabos que eu não vou poder usar. Mas eu posso conviver com isso. Ok? Então esse é o X da ideia de você fazer uma especificação técnica. Eu sei que alguns não vão satisfazer, mas a grande maioria vai. Entenderam como é que é esquema? Então a empresa não compra tudo bonitinho, não. Isso é falácia, é uma grande mentira. A empresa compra coisas que ela vai usar e coisas que eventualmente ela não vai poder usar. Tá, e como é que ela sabe disso? Ela não sabe. E quando ela vai saber? Quando você comprar dela e o seu computador pifar antes da garantia. Aí você vai voltar para a assistência técnica e ela vai falar assim, olha, esse aqui é daqueles 10% que estavam ruins. Mas ele está preparado para arcar com esse custo dos 10% e eventualmente até trocar o seu computador. Estou entendendo? Então a empresa funciona nesse esquema. Ela sabe que boa parte funciona, é dali que ela tira o lucro. Parte desse lucro vai ser para cobrir essa entrega aqui. E ela já sabe. Tá? Porque se a empresa não souber disso, não vai dar bom.
Não vai durar. Tá? Seja empresa do que for. Tanto vai ser de capa de amarração, ser de HD, laptop, qualquer coisa. Vai começar a ter tanta reclamação se estourar os 10% que o lucro dela não compensa o prejuízo. Tá? E nesse caso aqui ele compensa. E se eu achar que é muito? Muda a especificação técnica. Eu quero uma especificação melhor que, por exemplo, sei lá, 7%. Tá, se eu botar 165, botar 166, talvez eu chegue no 7%. Está entendendo? Então isso daí depende muito de como é que eu quero trabalhar. Qual é a minha margem de lucro, qual é a minha margem de retorno, qual é a minha margem de custo. Tudo isso está especificado antes da empresa começar, galera. Se eu começar essa empresa sem saber essas coisas, 90% de chance que eu não vou durar muito. Tá? Por quê? Porque eu vou comprar mal, eu vou comprar por preço. Lembra aquela tabelinha da decisão que a gente viu lá? Eu vou começar a comprar só por preço. Comprar por preço barato significa que eu vou comprar coisa de má qualidade. A empresa vai ter uma taxa de retorno muito superior a esses 9%. O meu lucro vai vir para as garantias. Tem mais alguma coisa? Na prática, como é que você estabelece esses valores assim? A média de 165 quilos, a variância de 9 quilos ao quadrado. Eu tenho que olhar duas coisas. Primeiro, a especificação técnica dos melhores equipamentos. Porque não adianta eu chegar lá e falar assim, eu quero 166, mas não existe 166 no mercado. Então, você não vai comprar de ninguém. Eu quero comprar um HD. Não existe HD com taxa de transferência de 500 megabits por segundo. Então, não adianta eu especificar. Não existe. Eu vou olhar o que existe no mercado. O melhor HD que tem lá, a taxa de transferência dele é 70 megabits por segundo. Tá, ok. Isso é o melhor, significa que também é o mais caro. Tá, como é que eu vou viver? Eu não vou viver comprando o mais caro. Eu vou ter que vender mais caro e não quer dizer que eu vou ter alguém para comprar. Então, eu vou pensar numa situação mais confortável, onde eu consiga, ao mesmo tempo que eu tenho um mercado lá fora que consiga comprar, eu tenho que pensar na melhor situação aqui, em termos de custo e benefício. Ou seja, é uma equação complicada de resolver, por quê? Porque quando eu vou especificar um produto, eu tenho que pensar em quanto eu vou vender e por quanto eu vou vender. No início é mais olhando a grosso modo Não, mesmo. dá para projetar isso antes mesmo de abrir a empresa. Tá? Por quê? Porque você pode fazer isso aqui, esse exercício aqui não exigiu uma empresa aberta. Vou poder fazer o teste várias vezes, né? Até achar um bom. E aí, com isso daqui, eu consigo criar uma coisa chamada planilha de custo. Quanto vai custar eu comprar esse computador, os componentes para montar o computador, por quanto esse cara me sai em custo, por quanto eu posso vender, qual a minha margem de lucro, qual a taxa de retorno, a taxa de retorno é coberta pela margem de lucro. Se não é, nem abre a empresa. Ou seja, você não vai gastar um tostão. Mas você já sabe que não vai nem adiantar abrir a empresa porque você vai falir. Antes mesmo de abrir a empresa. Entendeu? Ou seja, dá para você planejar isso tudo sem gastar um centavo. Tá? Só pensando nisso. Está entendendo, pessoal? Então, com essas coisas, eu consigo pensar como é que a minha empresa vai funcionar. Uma vez que eu defini como é que a empresa vai funcionar e vendo que ela tem chance no mercado, por quê? Porque eu não vou olhar só o que eu vou fazer, tem que olhar o que os outros fazem. Eu quero vender um computador por, sei lá, 7 mil reais. Beleza. Quantos computadores tem por 7 mil reais aí fora? Quantas empresas de uma pessoa vende computadores a 7 mil reais? Que tipo de perfil, que tipo de público ela tem? Como é que eu faço isso? Vou olhar para aí. Fácil. Vou para o shopping. E quando é uma empresa que oferece um serviço, então um produto, como é que ela pode fazer isso aí? Por exemplo, é uma empresa de uma pessoa só, de um engenheiro que fornece serviço para projetos de outras conversas. Vai ter que pensar que tipo de serviço ele vai fazer. Dá para fazer também. Mas tem que ver o tipo de serviço. Porque como você está trabalhando em serviço, a reclamação muitas vezes ela vem de uma outra maneira. E essa reclamação pode vir de uma maneira terrível, que é uma contra-propaganda, que é muito pior do que você ter que bancar em valor financeiro a garantia do valor. Entendeu? Então, tem coisas aí que fica difícil de você mensurar na parte de serviço. Na parte de produto é muito mais fácil porque eu consigo especificar tecnicamente. Tá? Mas dá para fazer também. Tudo bem, pessoal? No serviço fica bem ambíguo, né? É ambíguo porque você tem que precificar uma coisa que, na verdade, é muito mais concorrência de mercado do que do próprio valor daquilo que você faz. Porque não adianta falar assim, eu sou um cara muito bom, 10 anos de experiência, eu tenho isso, aquilo, E eu aquilo. custo tanto, né? Aí eu custo, sei
lá, 100 mil para fazer um projeto. Aí tá cheio de gente que faz por 20, você vai vender para quem? Para ninguém vai comprar. Entendeu? Então você tem que se adequar à realidade do mercado. E aí a conversa é outra. Não é mais uma questão de você olhar isso do ponto de vista estatístico e ver custo-benefício. Você tem que olhar custo. Quanto custa esse tipo de projeto? Sim, então isso é bom para material, né? Porque eu consigo especificar tecnicamente o que eu quero comprar. Uhum. E isso eu consigo não só especificar, mas saber quanto custa essa especificação. Tá? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Beleza. Então, vamos lá. Agora, olhando do ponto de vista financeiro, que eu acabei de contar para vocês tudo, né? Então, tá aí. O exercício agora é justamente isso. Como é que eu precifico isso? Então, se um lote de cabos é bom, eles vão compor um produto que vai dar um lucro de 10 mil reais. Beleza. Então, eu comprei, funcionou, tá lindo, maravilhoso, vendi, não tive retorno, 10 mil de lucro, tá lá. Se o lote é ruim, então o que vai acontecer? Eu consigo reciclar isso se tiver entre 158 e 168. Significa, a minha garantia tem que cobrir esse caso aqui. Tá? Ou seja, é o tanto que eu botei de retorno que eu já sei que eu botei. E isso custa 4 mil. Se for diferente, aí é um prejuízo de 3. Significa, perdi e não tem conversa. Tá? Aqueles 4 mil significa, eu consigo colocar mais 4 e vender de novo. Vocês já compraram o computador refurbished? Eu o quê? Refurbished? Nunca compraram? Não sei nem que é esse. Então vocês com certeza já compraram. Refurbished é um computador que você mandou para o mercado, alguém comprou, usou, não funcionou, devolveu o computador, o cara recebeu outro. Esse computador vai para a empresa. A empresa remanufatura o computador. Significa, ela reconstrói, desmonta, monta de novo. Para achar a peça que deu defeito, eventualmente até substituir aquela peça. Se aquela peça é uma placa-mãe, o que significa? Eles trocaram a placa-mãe, botaram outra placa-mãe, tudo o resto está bom, reformataram, reconstruíram, mercado para dentro. Em alguns países, ele tem que vir com essa especificação, refurbished, significa que foi remanufaturado. Eu estava vendo o site da Edify, aí eles têm esses selos. Celular, super novo, veio, tem que usar, não sei, e voltou para a empresa. Isso. É o refurbished. O refurbished significa que ele foi remanufaturado. É esse cara aqui. Significa, voltou para a empresa, tive que reconstruir, gastei mais 4 mil para reconstruir, mas ele está bom, posso usar. Tá? E ele sai da fábrica com a garantia zerada. Não interessa se ficou na mão do outro consumidor 1 ano. Ele vai sair da fábrica com garantia de 1 ano. Entendeu? Então isso é um refurbished. Tem lojas que são, aqui em João Pessoa eu não conheço muito bem lojas que fazem isso. Na verdade eu já procurei e não encontrei nenhum. Em São Paulo e Rio, tem empresas que só vendem esses computadores. Por quê? Porque é mais barato. O refurbished normalmente não vai custar 10 mil, vai custar mais barato, custar 9, 8. Né? Vale a pena por quê? Porque o computador sai da loja com a mesma garantia que a outra máquina tinha, só que é mais barato, por ser refurbished. Tá? Então ele é meio como liquidação. Você pega um computador de 10 mil, compra por 8 e vai ter 1 ano de garantia como o outro. Tá? Ok, então nesse caso aqui, pessoal, é exatamente igual a situação que eu estou falando para vocês. Se eu vender um computador, lucro de 10 mil, se eu vender o computador, ele voltou para a minha empresa, vou ter que gastar mais 4 mil nele, entre transporte, remanufatura e envio de novo para a loja. E se ele chegou numa situação que eu não tenho como resolver, 3 mil de prejuízo, ele vai para o lixo. Tá? Chegou um computador que teve uma sobrecarga, explodiu o computador, não tem nada para fazer com ele, lixo. Não tem o que fazer. Tá? Então esses 3 casos acontecem em toda e qualquer indústria. Na computação também. Ok, então qual é o lucro esperado desse cara? Vamos lá. A questão é a seguinte: primeiro, eu sei que
A normal dele é uma normal 165, variância 9. Tá, calcula primeiro a função lote bom, lote que eu posso reciclar e o lote que tem que ser descartado. Tá? Então eu vou olhar a probabilidade e dar a especificação técnica de cada um deles. Agora, então primeiro pela lote bom. Lote bom significa que a probabilidade dele é 0,90. 91% praticamente daquilo que essa empresa produz. Beleza. Tá? Joia. No segundo, entre 158 e 161, a mesma coisa, transformação tripla. Vou fazer todas as continhas e descubro que isso aqui dá 8,19%. Significa que 8,19% vai voltar para a empresa. A empresa tem que estar preparada para refazer isso aí. Percebam que é um valor alto, né? 8% é muita coisa. Tá? E isso aqui, que na verdade vai dar menos que 1%, simplesmente vai voltar para a empresa para jogar fora, porque não tem o que fazer. Não dá para reaproveitar. Não dá para refazer. Legal. Só que eu quero saber o seguinte, qual é o lucro dele? Então, 10 mil é o lucro para 91% praticamente das coisas que ele faz. 6 mil, por que 6 mil? Não era 4? Não, 4 é o quanto vai custar a mais para ele refazer. Lucro era 10, agora é 4, porque ele gastou 4. Era 6 agora, porque ele gastou 4 para refazer. Então, eu vou lucrar só 6 mil e praticamente 8% daquilo que eu faço. E em menos de 1% do que eu faço, eu simplesmente vou perder 3 mil. Tchau, lucro. Tá? Então isso aí é justamente qual é o perfil da empresa. Eu falei para vocês, eu preciso abrir a empresa para descobrir isso aí. Essa continha toda vocês vão fazer essa empresa existir. Tá legal. E aí, olha lá. Esse é os lucros esperados da empresa. 9.543,70 por lote de computador, ou por lote de cabo de negócio. Se fosse computador, por lote de computador. Ok? A empresa não existe. Mas eu consigo fazer as contas. Tá? E se eu quiser fazer isso de forma mais detalhada, olhando componente por componente do computador? Também posso. Faço a especificação para cada componente, vejo quanto custa cada componente e eu faço a especificação para isso. Tá? E se não for computador, for outra coisa? Faço a especificação técnica daquilo que eu quero, calculo as probabilidades de que cada coisa vai acontecer. Tá? O problema maior, pessoal, está na precificação, e a precificação tem que olhar o mercado. Tá? Por quê? Porque tem que lembrar que tem custo, tem transporte, tem um monte de outras coisas embutidas no preço. Que não é simplesmente comprei e recebi. Não, eu comprei, tem um custo para isso chegar para mim, o custo que eu vou usar para manipular, que é o salário dos empregados que eu vou ter, taxas e impostos que eu vou ter, ou seja, tem um monte de brincadeira para chegar nesses valores. Mas dá para fazer essa conta toda sem abrir empresa. Energia, custo de manter o objeto guardado. Então, por isso que 90% das microempresas do Brasil vão falir antes do primeiro ano. Porque ninguém faz nenhuma dessas coisas. Mas abre empresa. Aí por quê? Porque ele se ilude no valor. Ah, eu posso comprar um computador por 5 e vender por 7. Beleza. Desde quando você é lucro de 2? Porque você tem os custos. A empresa aberta, só de ela estar aberta, ela vai pagar taxas mensais. Sem você vender nada. Se você vender, beleza. Aí você vai ter mais taxa para pagar. Por quê? Porque você tem a taxa sobre o lucro. Então, esses 2 mil não são 2 mil que você vai enfiar no bolso. São 2 mil de lucro sobre a sua operação de venda. Mas quanto chega no seu bolso? Os 1.200, por exemplo. Se chegar a 1.000. Tá? Você vai ter que pagar taxa, imposto de empregado, transporte, um monte de coisa. Tranquilo, pessoal? Deu para entender como é que é o esquema? Tá? Então, com essa brincadeirinha aí, eu não preciso nem desistir de empresa, faço todas essas contas e descubro se ela é viável economicamente. Se uma empresa dessa não é viável economicamente, não dá para eu sobreviver, não há. Tranquilo? Vamos lá. Então, agora vamos pegar um exemplo tipicamente da computação. Até agora eu peguei exemplos que não tinham a ver com a computação, mas mostrei que tinha a ver.
Agora eu vou pegar um exemplo diretamente da computação. Tá? Então, lembra aquela história que a gente falou na aula passada? Se eu tivesse servidores com a mesma especificação, marca, modelo, eu poderia calcular a probabilidade deles entrarem em manutenção ao mesmo tempo. Foi isso que a gente falou na aula passada? Tá, agora eu vou dizer para vocês, o que aconteceria se eu tivesse servidores de marca diferente, de condições diferentes, eventualmente até o servidor inteiro é diferente. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber qual é a distribuição de manutenção de cada um deles. Então, nesse caso aqui, é diferente. Eu tenho um histórico de manutenção dessas máquinas, eu sei que essas máquinas vão entrar em manutenção mais ou menos lá. A primeira a cada 42 dias em média, com variância 36, e a segunda a cada 45 dias com variância 9. Tá, eu só tenho esses dois servidores na minha empresa. A minha pergunta é, será que nos próximos 40 dias o servidor 1 vai precisar de manutenção? Aliás, entre 40 e 45 dias? Será que o servidor 2 vai precisar de manutenção entre os próximos 40 e 45 dias? E por fim, será que entre 40 e 45 dias o meu provedor vai para fora do ar porque eles vão precisar de manutenção ao mesmo tempo? Tem que fazer para o 1, para o 2 e para o 1 e 2 ao mesmo tempo. Tá? Então vamos lá, vamos ver como é que é a brincadeira. Entenderam como é que é o problema? Então, a ideia aqui, pessoal, é um caso típico. Imagina que a Google, que tem milhares de servidores, se de repente elas têm um problema como esse daqui. E tem alguma probabilidade de que em algum dia, no mundo, em um país, não tenha Google. Entendeu o tamanho da desgraça? Isso é exatamente o que aconteceria se fosse o seu negócio. Você está lá, vendendo um monte de serviço para um monte de gente, mas o seu suporte não está te avisando que existe uma probabilidade de em determinado dia você ficar fora do ar. Se essa probabilidade existir, galera, e for alta demais, o seu negócio está arriscado. Por quê? Porque um dia fora do ar, muita gente pode cair fora. Se seus custos são muito altos, significa que você pode não resistir se muita gente sair ao mesmo tempo. Tá? Então, ó, o negócio é o seguinte. Primeira questão é, eu vou fazer a conta para o primeiro servidor. O primeiro servidor eu quero saber se entre 40 e 45 dias ele tem alguma chance de ficar fora do ar. Tá, beleza. Então eu vou fazer transformação tripla. Descubro que o primeiro servidor tem 32,08% de probabilidade de estar em manutenção nos próximos 40 a 45 dias. Perceba que não é uma probabilidade expressiva, concorda? 38% é muita coisa. Tá? Joia. Vamos ver o servidor 2. O servidor 2 vamos fazer exatamente a mesma conta, só que com a outra distribuição, tá? Não é mais essa, é essa aqui. Tá. Transformação tripla também, faço a conta 45%. Ou seja, a probabilidade de eu ter o servidor 2 em manutenção já está quase em 50%. Significa que é quase certo que vai ter manutenção. Probabilidade altíssima. Tá? Beleza. Então, aqui, a probabilidade do servidor 2 precisa de manutenção nos próximos 45 dias é aproximadamente 45 dias. Vai. Só que eu quero agora a probabilidade de que os dois estejam em manutenção. O que significa isso? Probabilidade de quem? E com o outro. O que significa? Interseção. Correto? Como eu estou falando aqui de dois servidores diferentes, eu posso assumir independência, concorda? Tá? Por quê? Porque aparentemente a falha de um não vai levar a falha do outro. Então, ok. Para calcular isso, eu preciso da probabilidade de que haja a interseção desses eventos, tá? E que esses eventos sejam independentes. Então, é multiplicar a probabilidade de um e de outro, que vai dar 0,1452. Ou seja, apesar da probabilidade dos dois serem altas, a probabilidade dos dois juntos estarem em manutenção é relativamente baixa, 14%. Bem, você não considera ter subtraído a interseção?
Não, esse é a intersecção. Não, se os servidores não fossem dependentes. Se não fosse dependente, a gente tem que calcular condicional. Para saber quanto que a probabilidade de um interfere no outro. Tá? Tudo bem, pessoal? Então, no X da questão aqui é a probabilidade dos dois estarem em manutenção simultaneamente é 14%. Bom, aí a decisão é do dono da empresa. Eu vivo com isso daí? Consigo dormir e achar que daqui a 40 dias a minha empresa não está no caos completo total? Maravilha, não dou manutenção. Se eu for esperto, o que eu faço? Olha, eu acho que essa probabilidade é meio alta. Então, o que eu vou fazer? Se eu sou dono de uma empresa e estou olhando como é que ela funciona, eu vou ver que ela tem altos e baixos. Num desses baixos eu pego e mando manutenção. Porque nos próximos 45 dias não é possível que não tenha um dia de menos atividade. Se o outro servidor conseguir segurar sozinho, mesmo com uma condição meio ruim, eu consigo botar esse outro para manutenção, ele volta, eu espero o outro que falta. Tá? Porque aí eu faço uma manutenção preventiva, para isso que ela serve. Para eu evitar que o serviço caia. Ficou claro, pessoal? Então, esses são problemas práticos que são resolvidos dessa maneira. Um é o gerenciamento de uma empresa, aqui eu estou mostrando o gerenciamento de rede, né? E são problemas que eu posso, literalmente, manejar ou administrar de acordo com a minha conveniência. Mas eu tenho que estar ciente das probabilidades dos problemas que eu vou ter futuramente. Ficou claro, pessoal? Mais dúvida? Tranquilo? Muito bem. Então é o seguinte, vamos lá. Cadê esse nosso? Muito bem, galera. A última aula do ano, última chamada do ano. Vamos lá. Aleph, Douglas, Clayton, Everaldo, Everton, Francisco, Gabriel, Lauber, Gustavo, João Paulo, Jonathan, Júlio César, Marcos, Pedro, Rebeca, Renan Wesley, Renan Castelo, Rogério, Thomas, Vinícius, Vinícius Amaral, né? Vinícius Vereiros. Muito bem. Então é o seguinte, pessoal. Essa é a última aula do ano. Eu vou passar para vocês até hoje à noite a lista de exercícios pelo cigarro. Tá? E aí, no mais, bom Natal, bom Ano Novo. A gente se vê ano que vem. Valeu, obrigado. Como é que sai na nota da prova? Cara, eu não sei se ainda sairia. Tecnicamente, apesar de ser o primeiro da aula, eu estou trabalhando até os 18. Então, como se eu falar? O cigarro é uma das duas últimas aulas. A de hoje e a de 19. Tem 7 presenças e 4 aulas. Não, está errado. Cuidado, hein? É perigoso, hein? São 8. Está perigoso. São 6? Não, são 8. Não, são 6 ou 7? Você tem 6.
Coração, pessoal. Bem? O meu aqui está dando 9,55. Outra aula. Aula da sequência. É, o Ainda bem que é perto, tá? Porque tem uma aula.